Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast Histórias de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento. E aí, meu povo lindo? Tu mandou um Rafael Sarmento, meio Rafael Sarmento, meio qual é o nome da tartaruga? Malandro, meio crush. Meio crush, mandou meio assim. Gostei, foi diferente. Episódio épico. Épico. 151. Sim. Já viram a thumb, mas por favor, não conta pra eles. Finge que vocês não sabem Finge quem é. que não sabe quem é. 151. O último episódio foi 150, com a Bia. Bia, rainha das tatuagens. Sim. Rainha dos pedidos de casamento. Isso aí. Entendeu? Inclusive hoje, de acordo com o Ricardo, ela tá sendo pedida em casamento. Ele viu lá no Instagram. Um beijo pra Bia, pessoa maravilhosa, né, cara? Foi muito legal. Foi. Se você não assistiu, quando acabar esse aqui, você volta lá e assiste, por favor. Beleza? Perfeito. Se esse meu áudio tá meio assim, eu ajeitei e tá ajeitado, então. Beleza? Recadinhos? Sim. Recadinhos importantes. Agora, e muito sério, se você não sabe, o nosso podcast tem uma agência de viagem chamada Parques Express. E a gente comercializa ingresso para todos os parques. Disney, Universal, SeaWorld, né? Califórnia também, se você precisar. Se você quer elevar a sua experiência dentro de um parque da Disney, você precisa conhecer o guiamento virtual. É o serviço que faz com que você não enfrente as longas filas dentro dos parques, né? Lá no nosso Instagram, @ParquesExpress, tem vários depoimentos de famílias e grupos dentro do parque da Disney agradecendo a gente, falando, olha, tá cedo ainda, consegui fazer tudo, consegui fazer todas as atrações, não enfrentei fila, obrigado e tal. Então é um serviço que vale a pena, as vagas são muito limitadas. Se você quer proporcionar isso pro seu grupo, pra sua família, manda mensagem pra gente, historiasdeorlando.com.br/WhatsApp. Manda mensagem porque são limitadíssimas as vagas. Perfeito? Eu quero saber se dá pra ficar sem carro em Orlando. Orlando, não, hoje não tem coral. Tá bom. Hoje o Davi não tá aí, não tem coral, só o Parker. O Orlando não é uma cidade para ficar sem carro, e não é mesmo, né? Sim. Porque é tudo distante, não dá para você ficar andando de Uber lá, porque acaba sendo caro, que é em dólar. Todo mundo que vai para Orlando aluga carro. A gente tem um parceiro de carro que é a Trinos Rent a Car, que é uma empresa de brasileiros. Eu vou falar com o Bruno, que é um querido, um amor. Demais, inclusive postou aí outro dia, marcou vocês agora recentemente, sim, um tempinho foi, atrás marcou aí. A gente, me marcou também na foto que eu não tô. Porque ele ficou com saudade de você, você não tava. Um beijo pro Bruno, é um querido, cara. Então assim, você quer ter um atendimento de primeira que a gente tem, e a gente só fala mesmo porque é de primeira mesmo. Manda mensagem pro Bruno, cara. O escritório deles fica do lado do aeroporto, eles entregam o carro em mãos pra você. Você fala que veio aqui do História de Orlando, participa de uma promoção exclusiva, alugando um carro por no mínimo 7 dias. Você ganha a alocação da cadeira infantil, tá com criança obrigatório, ou se você não tiver com criança, pode escolher os tipos de dados de internet, se for adulto terráqueo tiver smartphone. Perfeitamente. O mundo não estiver acabando, é obrigatório, porque para ter internet fora dos parques, lá no carro e tal. Sim. Perfeito? historiasdeorlando.com.br/trinos. Não esquece de mandar um beijo pro Bruno. Perfeito. Perfeito. Agora eu quero saber com quem eu falo pra ficar numa casa linda, maravilhosa, confortável, que eu já estou com saudade. Eu também. Eu tô com mais saudade que você da casa. Mesmo. Cara, ficar em casa em Orlando é uma experiência incrível. Então, se você pode proporcionar isso pro seu grupo ou sua família, a gente recomenda. A gente fica na casa algumas vezes, já as últimas vezes nós ficamos na casa. Aqui no YouTube, ou lá no YouTube, tem um vídeo mostrando o tour na casa completo. No vlog também tá mostrando a casa lá. O nome da casa é Seu Sonho na Disney. Tem 5 quartos, fica pertinho dos parques da Disney. 5 minutinhos de Walmart, dá pra ele uma cozinha grandona, uma sala grandona, piscininha, aquecida ou não. Dá pra fazer aquele cafezão da manhã antes de ir pro parque, ou aquela pizza à noite quando chega cansado. Sim. Ficar em casa, cara, é a união do grupo, vale a pena. Você não precisa ter tanta intimidade com a pessoa, porque as casas de Orlando, cada um vai pra sua suíte, com a sua TV, com o seu banheiro, com o seu armário. Então dá pra manter a sua privacidade também. Vale muito a pena. História de Orlando. .com.br/Seu Sonho na Disney. Vai falar com a Elaine, casa de brasileira, lá de Niterói. A casa é em Orlando, mas Elaine é de Niterói. Perfeito. Perfeito? Agora respira pra você chamar nosso convidado de hoje. Ele, Mariana, nosso convidado de hoje, ele é dono do maior canal de animações do Brasil, no YouTube, dono do maior canal. Ele escreveu um livro, cara, que é O Incrível Mundo das Animações. Sim. É uma personalidade que a gente namora há muito tempo pra estar aqui, é um cara que a gente admira muito o trabalho dele. E sabe muito de animação, também a gente vai conversar bastante sobre isso. Com vocês, o incrível Imaginago! Incrível, não sei. Que honra receber você aqui, Valeu. cara. Obrigado. Exageraram aí um pouco aí na apresentação. Que isso, Nada, possível. Incrível. Não, cara, você é um cara que a gente admira de verdade mesmo. Obrigado Valeu. pelo carinho, obrigado pelo tempo de vir aqui contar a tua história pra gente, contar a tua história nos parques. A gente sabe que você visitou, foi pra Paris, Sim. você foi pra Universo também, a gente quer saber tudo isso. Mas antes disso, cara, a gente quer saber a tua história, porque você, cara, tem um canal, pô, maravilhoso no YouTube. Eu quero saber
como é que começou a tua paixão com isso, entendeu? Tipo assim, vamos voltar pro Imaginaguinho. Gostou? Imaginaguinho, entendeu? Como é que começou? Conta um pouquinho da tua história pra gente, cara. Então, eu tinha... Todo mundo se surpreende, na verdade, até hoje, quando eu falo que eu não fui pra Disney, né? Agora, pelo menos, eu já fui... Já saí, pelo menos, do país. Mas eu, durante o começo do meu canal, que foi 2016 até mais ou menos 2018, a galera o tempo inteiro, caramba, cadê os seus vídeos no parque e tal? Eu falo, eu nunca fui, não vou e tal. E não era falta de vontade, que eu, quero ir em parque, acho que desde, não lembro quantos anos, cara, mas pode botar aí uns 6, 7, que eu comecei a ver VHS da Disney. E VHS, né? Imagina. Não é da minha época, só pra falar pra você. Até parece. tem que até... Os primeiros VHS que eu assistia passava o comercial dos parques, assim, muito... Outro dia até em live botei pra ver lá, é mó nostálgico, assim, tipo conheça a Disney hoje, não sei o que lá, conheça, não sei o que lá. E aí mostra aquela bola gigante, né? Eu ficava tipo, caraca, eu preciso ir um dia, mas aí era uma realidade muito, muito distante, esse negócio absurdo. Dá mais pra mim ainda, pra minha família ali. Então era simplesmente, tipo assim, uma vontade, mas sempre passava, o pessoal tirando foto com os personagens e tal. Era o máximo que eu via de parque, mas o meu negócio mesmo era ver os filmes, assim. Como ir por parque era uma coisa totalmente inalcançável, né? Pra mim, na minha realidade na época, eu focava mais nos filmes e tal. Então meio que, tipo assim, tinha muito sonho de ir um dia, mas, vamos ver quando acontece. Mas eu sempre fui fissurado em ver as animações mesmo da Disney e tal, em sequência, em loop, né? Você assistia muito filme, na tua infância assistia muito. Eu via muito e via repetido, né? Eu via várias vezes, porque eu não tinha os filmes, eu alugava, né? Tinha uma locadora na época, imagina, entregando idade absurda. Antes do Netflix. Eu, na verdade, eu tenho 29 anos, mas então eu meio que, teoricamente, eu peguei a época do DVD, ali os anos 2000 e tal. Só que em Queimados, Rio de Janeiro, Baixada, é sempre uma... Hoje em dia tá mais globalizado, mas é sempre uma época antes. Então lá, quando todo mundo via DVD, a gente tava no VHS. Perfeitamente. Então eu alugava VHS, tinha uma locadora só de VHS, não tinha DVD. Tinha que ir lá, andando. Isso, eu ia lá hoje em dia chama de Netflix, mas ia lá, pegava o filme e voltava. Só que aí tinha coisa de você tinha que alugar, tipo assim, pegava na sexta-feira. Podia ficar até segunda. Só que não tinha como também alugar muitos, porque era meio caro, assim, tipo, sabe? Gastar R$20 era muito dinheiro. Em 4 filmes, por exemplo. Então, tipo assim, tinha um filme porque minha mãe também tinha o dela pra pegar. Então eu tinha a cota da animação. Perfeito. E aí eu tinha que ver esse filme até entregar. Eu ficava revendo e revendo até entregar. E nessa de ficar vendo e revendo, né? Tipo, de sexta até segunda-feira. E era até segunda-feira, de noite, tipo, 6 horas da tarde, da noite. Até fechar a locadora. Então tinha o limite. Então eu ia vendo em loop. Então tem muitas animações assim que, cara, eu vi umas 30 vezes, assim, de boa. Caraca. Várias. E eu lembro de muitos detalhes, assim, por causa dessa época. Porque eu não tinha o filme. Por não ter, eu dava mais valor. Quando eu comecei a ter, aí eu passei até a ver menos. Assim, eu via mais, tipo, umas 2, 3 vezes. Tinha mais pra guardar, né? Nessa época de alugar VHS, especificamente, era um absurdo. Aí depois eu fui ter DVD, aí, de fato, eu comecei a ter mais opções pra ver e tal. Mas aí e aí eu venho no YouTube justamente nessa... Eu sempre participei de fórum, de animação, tipo, vamos discutir. Debatia pra caramba. Era uma coisa muito... Cara, era um nicho muito específico. Hoje em dia tá bem maior, né? Porque eu acho que a minha geração... A Disney tem 100 anos, né? Mas acho que a minha geração é a geração que agora meio que tá nas agências, tá trabalhando. E aí... se fala mais de animação, se dá mais valor. Mas na época não tinha, era comunidade no Orkut. Imagina, Orkut. Hoje velho pra caramba, né? E aí conversava sobre Rei Leão e tal, e tinha essas comunidades. E aí o meu canal ele vem em 2016, onde não era nada comum. Hoje em dia tem uma categoria, canal de animação. Antigamente, quando eu comecei em 2016, eu falava pra alguma agência, tem um canal de animação, a pessoa achava que eu fazia animação. Não sabia que era uma categoria de que comenta animações. Tá? Hoje tem vários, mas na minha época era 0. E eu só fiz por causa da época de um youtuber, ainda tem obviamente, que é o Felipe Castanhari. Hoje em dia ele tá mais focado em outra coisa, mas antes ele fazia sobre cultura pop. E uma vez ele fez um vídeo sobre a teoria da Pixar, né? Que hoje em dia nem é tão hypado assim, mas na época era uma coisa, que todos os filmes da Pixar estão conectados no mesmo universo, na mesma história e tal. Acho que eu lembro disso. Era uma pira muito grande, né? E na época eu conhecia muito isso, mas eu nunca vi
Só que ainda era bem antes de 2016, assim, era só conversa, discussão de texto, assim, na internet. E aí ele foi o primeiro cara que eu vi que fez um vídeo, pelo menos que famoso, assim, o vídeo dele explodiu, não sei quantas visualizações deu, mas, pô, se tinha mais de 10 mil pessoas falando disso, eu lembro que eu já entrei em choque, assim. Falei, cara, não é possível, tem tanta gente assim. Aí que eu fiquei matutando a ideia de, pô, será que eu crio um canal só pra falar de animação, cara? Será que vai ter gente pra ver? Aí eu fiz em 2016 o primeiro vídeo. Foi do... Na verdade, o primeiro vídeo é meio genérico, meu primeiro vídeo. É tipo, coisas que você nunca reparou no filme da Disney. Aí tem tipo 5 coisas, um vídeo de 2 minutos. E umas coisas bem específicas, assim, que tipo assim, a Ariel é prima do Hércules, por exemplo. Se você parar pra pensar, porque ela é filha do Rei Tritão, o Rei Tritão é filho do Poseidon. E aí você faz a matemática. Maneiro. Esse tipo de idiotice assim. E aí, cara, eu lancei tipo uns 3 vídeos assim no meu canal. Eu lembro que eu estudei bastante, assim. Isso foi uma coisa que eu me dediquei. Então, uma coisa que eu estudei na época foi o algoritmo do YouTube. Mas aí foi um flop inacreditável, assim. Foi tipo... Esse deu tipo... Lembra até, deu 73 visualizações, assim. Primeiro. Esse. Os outros mais ou menos. Porque não tem como, né? O YouTube, hoje em dia é mais fácil, ainda é difícil, mas hoje em dia é mais fácil de você viralizar no TikTok. Sim. Né? Acho que se eu fosse começar hoje, até começaria no TikTok, por exemplo. Porque como ele é muito... Ele sabe muito bem o que cada um quer assistir, então alguém vai se interessar por aquilo que você fez. Se você faz um bom trabalho, em algum momento você vai chegar em alguém. E é um conteúdo mais rápido, né? No YouTube normalmente é um conteúdo maior, né? Exato. Apesar de que era 2 minutos, na época o YouTube ele bombava era justamente vídeos maiores, né? Hoje em dia que entrou essa Os shorts também. Dos shorts. Na época não tinha shorts, nada disso. Então foi bem bizonho. Eu falei, não deu. Só que aí eu dei uma sorte inacreditável, assim. Foi sorte mesmo eu tinha esses literalmente 3 vídeos. Era Disney, coisas que você reparou na Disney. Aí tinha um vídeo que era a origem do Scar, uma coisa de livros de Rei Leão e tal. Uhum. E o terceiro eu nem lembro o que era, mas era também uma parada meio nesse sentido assim. E aí eu só larguei, falei, deixa quieto. E aí do nada esse da Disney, cara, eu fui voltar pra ver, 3 meses depois, ele tava com 1000 visualizações, assim. De 73 pra 1000, eu falei, caramba. Nossa, sim. Alguém viu. Aí eu fui mostrar pro meu irmão, pra minha prima. Falei, aqui, ó, tá com 1000. Aí só que eu fui mostrar pra ela, cara, foi coisa assim, minutos. Olha lá, tá 4000 já. Não é 1000. Que isso? Falei, não é possível. Aí eu fui atualizar, eu quero ver que eu atualizava, cara. Caraca! Eu sei que eu terminei aquele final de semana com esse vídeo. O dia eu terminei com 100 mil e o final de semana tava com 1 milhão. Assim, uma parada absurda. Esse vídeo de 2 minutos. Que bizarro! E aí, mosquito do algoritmo. Que bizarro. E aí, isso escalonou nos outros 2, que cada um foi pra... Um foi pra 50, o outro foi pra 60, dos caras chegou em 100 mil também depois ali. E aí eu lembro que eu corri pra continuar, porque eu desisti, literalmente. Então é uma história de desistência. Tipo assim, eu lancei os 3 e falei, não deu. E aí dei a sorte Mas hoje em dia, pensando, eu deveria ter tentado ali pelo menos uns 3 meses, assim. Porque é o tempo que o YouTube... É porque hoje em dia a realidade é outra, né? Mas eu deveria ter seguido. Eu fiquei mais com preguiça. Porque é muito distante você imaginar que você um dia vai viver falando de animação, sabe? Uhum. Então eu falei, acho que aí já é demais, né? Falei, tava imaginando demais. Aí eu profissão nova, larguei. Né? E aí até familiares, as pessoas não conseguem entender sua profissão também. Não, assim, nada. O que você tá fazendo? Como assim? Né? Quando eu saí de casa, por exemplo, meu pai falou que eu tava maluco. Vai estar saindo de casa, tá ganhando dinheiro agora, mas e amanhã, né? E todos os meus colegas também sempre perguntavam, mas só vai falar de animação, cara? É pouca coisa, né? Tipo assim, tem pouco conteúdo. Eu não acho que seja uma pouco. categoria de filmes, né? Tipo, praticamente, né? Que o pessoal... Uhum. E assim, de fato eu tenho pouca demanda. Hoje em dia tem mais, assim. Só que só a Disney tem 100 anos de história, né? Fora os outros estúdios também, porque meu canal não é só de Disney, ele é de animação. Sim. Então Tudo. então eu nunca tive falta de conteúdo. E sempre tem algum lançamento saindo, né? Seja continuação, original. Então até hoje eu tô aí, entendeu? Claro que eu sei que é limitado, mas acho que ser limitado foi o que deixou até mais forte, assim, porque... era uma galera... Eu cheguei, cara, em 100 mil inscritos em 6 meses. Nossa. Foi bem absurdo. Arrasou. Foi nos primeiros 6 meses, assim, que eu comecei a postar. Foi 100 mil inscritos, assim, um negócio inacreditável. E eu lembro que quando eu fui comemorar, que chegou a placa, né, de 100 mil, na época era diferente da de hoje. Quando chegou a placa, eu já tava no 200, quase 300.
Demora pra chegar. Demorou pra caramba pra chegar também. Mas... Vem de lá, né? Vem lá de fora. Vem lá de fora. Então enfim, eu acabei entrando nesse mundo assim, foi tudo meio que sem querer, assim, foi tipo assim, eu sempre fui meio deslocado por passar da idade, né, que o pessoal, amigos assim, tipo, de escola e tal, tipo, chegou adolescente, já quero ver, sei lá, Tropa de Elite, porque é ousado, é pra maior de 18 e tal. E eu, tipo assim, beleza, e ali, eu não vivo só de animação, só que eu não abandonei, essa que foi a parada. Eu continuei vendo os filmes. Eu acho que, na verdade, quando você revê depois de adolescente pra jovem, você até vê que as coisas são até mais complexas do que você imaginava, né? O próprio Corcunda de Notre Dame. Tem sempre uma história por trás ali que é o meio da... É o jeito que a Disney também, faz. Né? A mensagem. Ela bota 2 histórias em todo filme que ela faz. É tipo, um pra aprender a criança e o outro pro adulto não entrar em parafuso, e acaba que é pra todo mundo. Isso é uma coisa do Walt Disney, inclusive, de tipo assim, eu não quero fazer pra criança, eu preciso que o adulto também tenha uma história ali, e geralmente o subtexto é melhor que tudo, né, então, só que, e aí eu meio que ficava meio descolado, assim, sabe, aí eu fui me encontrar mesmo, assim, encontrar pessoas que gostavam dessa mesma coisa na internet, entendeu, nas comunidades e tal, que juntava a galera que era fã, e aí eu descobri, não, eu não sou maluco, tem gente, quer dizer, talvez eu seja, mas existem outros malucos, entendeu, que aí a gente se junta e conversa sobre isso, aí é legal. Cara, que legal, hoje com 2,49 milhões de inscritos, né, ou mais. 49, eu me perdi depois do 2. Vamos pra 2,5. Vamos arredondar. Vamos pra 2,5. Vamos aí. Que história maneira, cara. Que história maneira. E aí agora tem TikTok, né? Instagram, tem que ir se adaptando aí. Agora tem que falar menos. Conteúdos mais rápidos também, né? Conteúdos mais... Na verdade, imagina um conteúdo grande e a chamadinha no conteúdo menor ali pra fazer a pessoa... Só que agora eu chego no ponto que eu tenho que criar conteúdo pro curto mesmo, exclusivo, assim, porque tem uma demanda maior, assim, sabe, pra conteúdo curto. O mais longo eu faço praticamente pro hobby agora. Porque eu gosto de falar muito. Mas o curto eu vou fazendo... Eu gosto de ter mais tempo pra falar, né? Até porque ele vai avaliar uma animação, tem que ter tempo pra fazer uma avaliação adequada também, né? Pois é. Cara, que maneiro, que maneiro. E agora, cara, eu quero saber das viagens. Entendeu? Show. Você foi pra onde primeiro? Foi a primeira vez que eu saí do país, foi pra Disneyland Paris, né? Disneyland Paris, não foi pra... A de Orlando, até hoje o pessoal fala, meu Deus do céu, cara, quando você vai? Eu quero muito ir, eu sempre sonhei em ir pra... Na verdade, eu não tinha um sonho específico, assim, tem a de Orlando e tem a outra lá, que é da Califórnia. E eu sempre sonhei em ir, cara, e a minha vibe pra ir pra parque não é... Tem muita gente que vai, tipo, é fissurada em montanha-russa, e o meu negócio é o parque, assim, é o ambiente dele, sabe? Sim. Eu acho que eu perco até muito tempo, assim, porque a de Disneyland que eu fui em Paris, cara, eu entrava tinha tipo um barzinho, não era um barzinho, né? Era como se fosse uma construção de Pinóquio, uma casa do universo de Pinóquio, eu não lembro o que exatamente era. Era uma lojinha, na verdade, né? Eu sei que eu entrei e fiquei lá dentro, assim, parado, assim, panguando, assim. Olhando, tipo, caraca, velho, tô dentro do filme Pinóquio. E aí, montanha-russa meio que era opcional, sabe? Tipo assim, tá, aqui eu vou. Não é a minha pira, entendeu? Eu entendo. Eu sinto que tem 2 tipos de público que vai pra Disney. Sim. Pra parque, né, de maneira geral. Tipo, o cara que dá montanha-russa e vai passando reto por tudo e quer ir pra montanha-russa porque é loucura. E tem um cara que fica assim, panguando, assim, olhando. Eu fico parado. Eu perco mais tempo andando. Eu acho que a Mariana é um pouco dos dois, assim. Ela gosta de aventura, vai na primeira fila. Eu não. Pra ficar claro, entendeu? De montanha-russa tem... Vou na última. Quando eu tô com ela, eu sou obrigado. Não tem jeito. Mas quando eu tô sem ela, fazer conteúdo, né? Tem que ir na primeira fileira. Mas a gente gosta também de olhar detalhes, sabe? Mas vocês foram na de Paris também, não? Não. Eu fui na época da Euro Disney, eu era criança. Mas não lembro. Eu lembro do cinema do Michael Jackson, 3D. Que ficava fazendo assim, aí vinha um negócio, você tinha que sair. Eu lembro de um barco de pirata que tinha. Um lago assim e tal. Cara, mas eu era muito pequeno, devia ter 6, 7 anos, eu acho. Eu gostei pouco muito. Tempo atrás. É que o pessoal ficou perguntando assim, por que você... Pouco tempo. Por que você foi
na de Paris primeiro. É porque foi uma ação que eu fiz literalmente com o parque. A Disneyland de Paris me chamou pra lá. Foi bem maneiro, cara. Foi bem maneiro. Pô, eu achei... Você foi nos 2 parques lá, né? É, eu fui nos 2. E ficou próximo? Você ficou aonde lá? É, porque a galera... Cara, eu fiquei dentro, pô. Parada muito Tem um hotel que é dentro. É. Que o quarto, né? Alguém já contou pra gente. Dá pro parque. É, eu queria sair... eu fiquei nesse. Eu queria sair de madrugada, assim. Eu falei, pô, se eu for de madrugada? Pode. Deixar. Mas dá pra ver o parque de madrugada? Dá. Você ficou vendo? É. E aí, o que tem lá? O parque. Não, tu não tem curiosidade de saber o que tem no parque 4 horas da manhã? Cara, 3 horas da manhã? É assustador ou é mágico? Assim, eu acreditei Não, naquele... mágica é sacanagem. Não é, sei lá, né? Eu achava que tinha aquele negócio dos gatos que eu li na internet, que ele soltava gato. Soltava 1 milhão de gatos. Não tinha 1 milhão de gatos de noite, isso é uma fake news aí. Pelo menos é de Paris. Paris podia ter pombo, né? Pombo podia ter. É, porque fala que solta os gatos pra pegar os ratos, né? Não. Que podem aparecer aí. Não tinha, eu vi no TikTok. Certamente é verdade. Mas enfim, eu achava isso. Uma fonte confiável, entendeu? Eu achava isso. Mas não tinha, não soltava os gatos. E, cara, assim, não para. Assim, os funcionários continuam andando pra lá e pra cá, correndo com pressa de alguma coisa que eu não sei o que era. Mas assim, em algum momento eu dormi, né? Eu não fiquei só olhando, mas eu lembro que eu fiquei, tipo, 3 horas da manhã, eu fiquei tipo assim, caraca, o que essa galera tá correndo, velho? O que tá acontecendo? E eles indo pra lá e pra cá, os personagens, eu achava que eu ia ver, isso ia ser assustador, se eu visse os personagens. Não, aí não, para. Tu imagina, tu acorda, sabe que 3 da manhã é o horário, quem acorda 3 da manhã, tu sabe dessa história? Não sei. Tu acorda, tu sabe eu disso. Eu odeio acordar 3 horas. 3 da manhã é o horário que abre o portal pro mundo. Acontecem coisas. Tu imagina, tu acorda 3 da manhã e tu vai na janela assim, tem tipo um personagem dando tchau pra você, não sozinho. Dá, é duro. Tu imagina isso assim, ó. Pelo amor de Deus. Tipo... então, não. Vira outro, porque ali facilmente podia ser um cenário desses aí. Só que ele continua... É outro turno, né, de trabalho. E as luzes são meio... Não são as luzes da noite, porque as luzes da noite são incríveis, né? Na verdade, a Disney de noite é inacreditavelmente bonita. Mas não são as luzes meio de apoio, assim. Meio que quase no chão só. E aí não é o parque, é outra parada. Parece que vira outro universo. Ah, maneiro. Mas eu fiquei num lugar extremamente privilegiado. E era um resort, ele é um resort. Era um resort. E aí, tipo assim, quando tá em resort, tipo assim, atendimento, é de primeira, né? Porra, nossa, é incrível. Pô, cara, isso foi uma experiência pra mim, que, imagina, eu falei no começo, né, que, pô, com 6 anos eu ficava, caraca, eu quero muito, será que eu... Acho que eu nem ficava, eu quero muito ir, eu ficava, tipo assim, só me imaginando lá, mas não era um objetivo, porque realmente era outra realidade, assim, da minha família. Aí eu, pô, fui chamado pela Disney pra ir lá, e ainda ficar pô, no resort deles e tal, acordar, tomar café lá dentro, sair pro parque, Poucos voltar. passos, né? Poucos passos, andando, né, saía. Muito bizarro. E também, pessoal, que eu fui pra divulgar, então eu recebi aquele fura-fila, né? Sim, tipo, eu acho que é o VIP dele. Acho que é Express mesmo o nome. É Disney Express. Sabe? Só que o deles no oráculo. É diferente. Pô, acho que... Cara, eu lembro que tinha a palavra Express, de alguma forma. O da Universal tem o Express, da Universal. É o Express Pass, né? Que é parecido com o da Universal. Eu sei que o pessoal que vai em Orlando fala que o da Disney não é literal, não é igual o da Universal, nem na de Paris. Da de Paris, tipo, literalmente tem 2 filas. Premier Access. Nossa, bonito nome, hein? Ó, então, achei chique. Imagina, vai de que? Vou de Premier Access. Um cartãozinho lá que você passava, aí você furava sem limites. Podia ir várias vezes em todas as atrações. Então, o pessoal falou que eu fui pouco, e de fato, eu acho que eu fui uns 4 dias só. Só que eu fiz o parque todo 2 vezes, entendeu? Todos os 2 parques. Eles não são tão... Você não enfrentava fila, né? É porque isso aí é uma coisa, inclusive, que é de vocês aí de Orlando, que vocês ficam falando. Pô, o da Disney Paris é pequeno. Porque, de fato, vocês estão acostumados com a cidade, né? Que de Orlando é uma cidade inacreditável. Mas, cara, não é pequeno. Não acreditem nessas pessoas de Orlando. É muito grande o de Paris. Não dá. Se você der mole, você não... Se você der mole, não. Se você for... vou lá, vou fazer... Sem se planejar, você não faz um parque inteiro. Um deles, são 2. Você não faz tudo. Imagino. Porque é grande e cara, é muito... Eu achei incrível, assim. Pô, eu chorei várias vezes pra começar. Eu já cheguei chorando, aí eu andei chorando. Eu fiz um vlog pro chorando. Meu canal, né? Chorando também. E cara, é muito louco, porque é o que eu falei, você tá dentro dos filmes, você tá dentro da parada. E é isso que eu mais piro. Eu fui em tudo, eu tenho medo demais de montanha-russa. Eu já fui achando que eu falei, cara, eu não vou em nada. Inclusive, eu falei pra eles, eu falei, pô, muito legal, mas eu não vou em nada de montanha-russa. Ele falou, não é possível e tal.
Tipo assim, ele fala, beleza, você não... Eles falaram, não é possível. É. Não é possível. Eu falei, não, eu vou... Posso só falar que eu fui? Só falar que eu fui, não. Falar, ó, gente, aqui... Sabe aquele meme do Caneta Azul? Esqueci o nome dele, que ele fala, grande filme, ainda não vi. Sim. Aí eu ia apontar pra montanha-russa e falar, ó, essa aqui é montanha-russa, muito boa, ainda não fui. Mas acho que vocês vão Mas gostar. recomendo. Não o pessoal fui, mas tá saindo recomendo. aqui, pô, gostando muito. Aí acabou que Aí sai uma pessoa vomitando. acabou que eles falam assim, não, então vai só nos simuladores, porque não... E fala da montanha-russa, mas só vai nos simuladores. Acabou que... Aí primeiro eu fui na montanha-russa de criançona mesmo, e aí fiquei nervoso pra caramba, mesmo assim, que foi a do Slink, eu acho que deve ter também em Orlando, que é do Slink Toy Dog Story. Dash? Ah, tá. É um pouco Toy Story. diferente. A de Paris, ela é Só fica Não tô rodando, assim. menosprezando. Fica rodando e faz assim. Só isso, né? A de Orlando é mais É um radical. pouquinho mais... Não, então essa aí é dá um perfeita. friozinho na barriga. A de Paris é perfeita, porque, pô, tranquila, aí dá um friozinho, mas super de boa. Mas tem umas lá bem agressivas. Principalmente as novas, né? Que são tem de Vingadores, né? Tem uma área inteira de Vingadores lá, que eu acho que Orlando nem pode ter, né? A de Orlando. Não pode. Ou é da Califórnia que não pode? Não, é de Orlando que não pode. Na Califórnia Califórnia tem. Porque é da, tem porque área. da Universal, né? Tem um tratado que divide o país, né? Um lado do país, outro país. Uma parada bizarra ali. Mas a Vingadores lá foi muito legal. E eu, na verdade, fui falar mais dessa lá, inclusive, que era nova, era novidade. E é inacreditável. Acho que era o da Capitã Marvel, alguma coisa assim. Putz, inclusive eu nem sabia. Essa foi a primeira montanha-russa que eu fui. E eu não sabia que era montanha-russa, achei que fosse um simulador. Nossa, quando ela... Porque tem simuladores Quando que você... procurou a tela. Que você entra como se fosse você entra num trenzinho mesmo, assim. Sim. Então podia ser um simulador. Só dá uma balançadinha Nossa, e tal. mas é absurdo, cara. É inacreditável. Nossa, foi a primeira que eu fui. Eu saí meio tipo assim, meu Deus do céu. Só que foi até bom, porque Você a vai partir de olho dali... fechado ou você vai, tipo... Ah, eu saí na foto de olho fechado, não vi nada. Não vi nada. Essa eu não vi nada. Depois que eu descobri que tinha conteúdo dentro da montanha-russa, eu não sabia. Eu não tinha ido. Falei, putz, perdi o conteúdo, mas faz parte. Eu vi no YouTube, o da Capitã Marvel. Mas as outras, aí eu acabei indo nas outras, nas de lá. Mas, cara, eu acho que vale muito a pena você ir também. Se às vezes você, tipo assim, pô, eu quero ir pra Paris, por exemplo, que eu também fui. Bizarramente eu não fui na Torre Eiffel. Tive que fazer escolhas que eu tinha... Eu não fui, eles não me pagaram pra ir passear em Paris, mas eu tinha um tempo. E esse tempo eu tinha escolhas, ou era Notre Dame, ou era Torre Eiffel. Aí eu falei, pô, tem que ir por causa do cocô de Notre Dame. Quando eu cheguei lá, putz, esqueci que tava em obra, não podia entrar. Você vê que a pesquisa é importante, né? Não é, assistir conteúdo é Burrice do importante. caramba. Foi um negócio que incendiou um ano atrás, tava em obra ainda. Mas, pô, mas deu, mas foi maneiro mesmo assim. Dá pra ver de fora, né? Mas por fora dava pra ver bem, Cara, né? mas eu vou te falar, é bem maneiro, cara. Cara, é o muito sino, lindo. tem a história do sino que eram, tipo assim, sei lá, 20 homens pra poder tocar o sino, entendeu? Inacreditável. Aí você faz o E na tour de Disney baixo... era um cara só. Você faz o tour de baixo, você fica debaixo do sino. Você não acredita no tamanho daquele negócio. É um negócio assim, tu fala assim, caraca. Pô, é muito- entendeu? é Se muito o negócio incrível. cai aqui, já era. E a música, quando você chega ali, cara, a música do filme vem na tua cabeça, assim. Não, é Eu maneiro, até é que eu maneiro. até peguei meu fone e falei, pô, não tô não, é aqui. Muito doido. Mas assim, aí deu pra... Se você, vou pra Europa, vou pra França, pô, vale a pena considerar. Porque, se eu não me engano, tem um metrô que Sai ele praticamente literalmente dentro. no parque. Praticamente Sim. dentro. Inclusive, se eu não me engano, não. Eu entrei no metrô achando que era a entrada do parque. Ah. Já é uma burrice, que eu cheguei de Uber... E entrei no metrô, na entrada do metrô, achando que era a entrada do parque. Eu achava, pô, legal, o parque você entra por baixo. Não, aí o cara falou, pô, Tem aqui é o um metrô. conceito lá. Foi lá, a Jéssica Meio burro. perdeu dinheiro lá. Foi. Teve que pagar uma grana lá. Tem uma verdade. parece que tem uma pegadinha. É, aí a Jéssica tá por dentro dessa pegadinha aí, gastou uma grana A Jéssica boa. Balucci, né? É. Foi ela que me disse. Só que como eu fui de carro, eu não peguei. Mas e também, cara, eu fui sozinho, né? E eu nunca tinha saído do país. Então foi uma mistura de loucura. E eu tenho um problema gravíssimo de desorientação, que não é nem um exagero. Quem já saiu comigo, inclusive nessa última agora que eu fui para o Universo, de tipo assim, andar em círculos como se estivesse avançando, sabe? Mas De uma hora passar avança pelo também, né? mesmo lugar várias vezes, tipo assim, cara, acho que eu já vi esse lugar antes. E é um restaurante temático óbvio, né? Então eu me perco. Só que lá tem um mapinha, né, também. Sim. Acho que em todas tem, né? Tem um mapinha que você vai, igual videogame. Um aplicativo. Nossa, eu acho que se tivesse nos anos 90... Que era eu nunca mais sairia de lá, eu o acho. impresso. Mas não por falta de vontade. Tipo assim, Não primeiro achava caso de alguém saída. que, tipo, nunca mais saiu. Que entrou e nunca mais saiu porque ninguém achou e ele não sabe sair.
E assim, é bem ridículo você se perder lá, porque são 2 parques, tipo, um pro lado e um pro outro. Não é, tipo, você tem que pegar uma estrada e ir pro outro. É, tipo, é o mesmo terreno, aí um é... A mesma entrada, né? Aí um pro outro. Aí... Igual no Universal, né? Tipo, E esse Express aí, não sei o que, você até consegue meio que pegar os 2, né, ao mesmo tempo. É igual na Universal, Vai pra um lado e pro outro. É, pro lado e pro outro. E aí você podia ir nos 2. E foi muito legal, porque eu consegui ir fazer tudo e tal. Passou algum perrenguezinho lá, tipo de... Marina falou que tava frio lá na época que tu foi. Putz, tava. Não tava? Fez parte de toda a minha... De todo o meu perrengue foi... O perrengue já foi aí. Porque é aquilo, né? A primeira vez que eu saí e, pô, nem fez... Já vi pior, assim. Quer dizer, já ouvi falar em pior, mas a pior coisa que eu já enfrentei foi isso. Tava -4. Nossa. Pô, Puxadíssimo. inacreditável. Assim, é engraçado porque a Disneyland de Paris, ela tem... Acho que é a única que tem espaço pra fumante, né? Tem tipo tem fumódromo. Não sei se é fumódromo que chama. É tipo, fume aqui. Aí você só pode fumar ali naquela área. Aqui. E, cara, eu tava com muito frio. Eu tava, tipo assim, congelando e eu não tinha nada, cara. Eu levei uma luva e um casaco jeans. Nossa! Nossa, eu tava Mas tava no congelando. estilo. Não importa se tava congelando ou não, tava no estilo. Pô, mas eu preferia não estar. Porque foi inacreditável, assim, inacreditável. E eu... Até chegar no parque, né? Porque eu falei, cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é comprar um cachecol, qualquer coisa. Aí eu até comprei lá, arrumei um cachecol lá. Mas mesmo assim, não era pra eu estar com uns 2 casacos, assim, entendeu? Ficou na área de fumante ali pra galera dar uma esquentada. Mas aí dá uma esquentada aqui. Aí é que tá. Fiquei mesmo. Eu fui passivo ali, cara. Porque eu falei, eu prefiro ficar aqui porque tá vindo uma parada quente aqui. Pra pensar onde que era a loja pra comprar a parada. Aí eu localizei a loja, fiquei uns 5 minutos assim, tipo, Gente. o que eu faço aqui? Aí o francês sopra ele. Tossindo. Fazendo assim, ó. Vindo pra perto pegar do a francês. fumacinha. Tossindo pra caramba. Aí fui lá, comprei o cachecol e me livrei. Que é horrível, né? Porque também fiquei o dia inteiro fedendo, mas faz parte. A fumaça da galera. Mas foi esse perrengue assim de frio. Com Lá certeza. neva, né? Não nevou. Lá neva. Neva. Não nevou, mas foi bom, cara, porque eu fui em novembro, então já meio que tava já encaminhado pro Natal, já tinha muita coisa de Natal. Então legal. foi uma das... É um dos check-ins da vida, assim, né? Que você quer ir no parque, mas também, geralmente, quem é fã de parque assim, quer ir no Natal e no Halloween, né? Sim. São, tipo, que é quando muda, né? Quando dá aquela Sim. mudada. Eu peguei o Natal, foi bem legal. Foi uma coisa bem legal. E apesar de que é da França, é tudo em inglês, assim, que é falado, né? Tem uma... Menos nos brinquedos. Os brinquedos os personagens falam em francês. Mas geralmente as músicas e tal, tudo em inglês, assim, que toca e tal. Então foi bem legal. Menos do Cocô de Notre Dame. As músicas do Cocô de Notre Dame e de A Bela e a Fera são em francês. Ah, que é legal. maneiro. Que é legal, que parece que é... Deve ser maneiro em francês, né? Mas, Deve pô, ser o castelo, pô, incrível, incrível. O castelo lá dentro no caso é o da... Tinha que ser o de A Bela e a Fera, inclusive, tava pensando depois. Mas é o da Aurora. É o da Aurora. Aí, mas lá embaixo tem o dragão, tem o dragão da Malévola. Eu nem sei se é o dragão dela, na verdade, mas é um dragão, que é muito parecido com ela. É o único que dá pra entrar, que dá pra de fato entrar e ter esse negócio. Sim. O de Que Orlando tem não tem realmente isso. Tem um sentido. Não dá pra tem entrar, um não? castelo ali dentro. O de Orlando você consegue entrar, mas ele é só uma passagem. Não tem, tipo, o castelo. Tem Tem a boutique ali do lado e Cinderela. tal. É só uma passagem, você não explora o castelo? Não. Assim, Caraca. tem na parte de cima, no andar de cima do castelo, tem o Cinderella's Royal Table, que é o restaurante da Cinderela, que tem as princesas pra tirar foto e tal. Vai comer lá. Mas é só isso. E tem a suíte. Nossa, Que Tom tem Cruise uma fica. suíte. Vou te contar, tem uma suíte lá em cima. que Tom Cruise fica. Pior que é. É só convidado que vai. Mas é o da Cinderela, né? É no castelo dela. Eu já ouvi falar desse quarto, é um quarto absurdo. Ele é totalmente, quase inacessível, assim. Tem que ser... Exato. Por enquanto. Aí, ó. Bob. Tá vendo? Nunca sabe o dia de amanhã, Vem aí, né? Vai mano. que... Eu já vi no TikTok disso. Eu, de vez em quando, maneiro, uso o maneiro. TikTok como meio de informação. mas eu achava que era lenda. Depois do gato, eu achava que esse quarto era lenda. Mas existe mesmo. Um quarto Não, vídeo lá esse dentro. aí, esse existe. Então, o da França, o castelo, você entra, você vai vendo a história do filme acontecendo lá. Você tem os guardas, não sei se você lembra na Bela e a Fera, na Bela Adormecida, tem uma hora que as fadas fazem todo mundo dormir. Né? E aí fica lá os guardas, né, de armadura cochilando, assim, tipo, você fica ouvindo eles roncando. Que né, legal! eles dormindo. Tipo, o cara mesmo tá lá?
Não sei, né? Parando pra pensar agora, não sei se tinha alguém lá dentro. Mas quando tava parado e dormindo, falei, não é possível que alguém é pago pra ficar parado dormindo. Não, era uma pessoa? Então, era do tamanho de uma pessoa e era uma armadura. Ah, então podia ser uma estátua ou alguém dormindo. É igual o Stormtrooper. Mas era um cara tipo assim, tipo o Stormtrooper, era um cara tipo assim, deitado e o outro tipo meio que assim, cochilando, mas meio que se mexendo assim, sabe? Meio tipo cochilando. Então eu achei extremamente imersivo, assim, era o castelo mesmo do filme. Se quiser pagar alguém pra dormir em pé... Nossa, eu tô disponível. Pô. Eu tô super disponível. O em pé e o melhor ainda é o que tava deitado, velho. Se fosse mesmo, ia ser duro. Não, esse aí é sênior, esse é profissional sênior. Tem o, entendeu? Quem entrou, o estagiário e o sênior. Eu, por muito tempo da minha vida, eu fui especialista em dormir em pé no trem. Putz, não dormia legal. Segurando aqui assim, né? Aqui, ó. Mochila pra frente. Já era. Aí. Viu? Falou em trem. O microfone dormiu também. Dormiu. E soltou aí. Esse tá bom aí, né? Perfeito. E Merchan, você comprou muito lá? Ficou alucinado? Aí o negócio da França é duro porque é o euro, né? E eu fui patrocinado pra ir fazer, mas não me falaram, toma aqui um brinde pra você gastar aí. Não teve esse cupom. Se bem que eu acho que eu tive um... Pior que eu... não, acho que é por causa do próprio Express ali, Premium, não sei o quê. Você tinha tipo uns 10% ali. Aí eu trouxe uma caneca, mas eu não trouxe muita coisa não. Eu trouxe uma caneca com a estatuazinha do Timão e Pumba, que aí que foi a melhor coisa que eu trouxe. É porque eu fiquei com medo também de quebrar que é o dilema, né? De quebrar. Rolar, meu irmão, com tudo na mala ali. Eu fiz ali, e como era mais improviso, mas deu pra trazer. Deu pra trazer um Timão e Pumba, uma caneca, umas camisas lá. Foi seleto, então, né? Mas eu fui de boa. Não, porque eu não podia gastar tudo se eu fui pra trabalhar, imagina. Ia trabalhar, ia gastar tudo lá, ia voltar e tipo assim, opa, meu filho, infelizmente hoje você vai comer essa estátua de Timão e Pumba aqui. Vamos derreter ela. Mas eu fui bem de boa. Eu me seguro bem. Eu me seguro bem nessas coisas assim de produto e tal. Porque é que eu falei, é porque se me deixar também, ainda mais com... É incrível um fã de animação, tipo assim, sabe? E é bom também porque tem coisas que são tão inacessíveis que é até bom que eu falo, não dá pra mim, entendeu? É porque tem uma ruazinha ali, na da França, que é a rua antes, né? É tipo uma vilinha da Disney, assim. Tipo a rua principal. Tipo eu esqueci o nome, acho que se for Disney Village, alguma coisa assim. E só que é fora, você pode não ir pra Disney lá. Eu acho que até vale, assim, pô, não tô com dinheiro pra ir pro parque, mas quero ir lá, tem lojas oficiais ali. Tá. É tipo um Disney Springs, é Downtown Disney que chama? Seria tipo o que eu já ouvi falar de Disney Springs. E aí tem umas coisinhas ali que são temáticas, tem um restaurante dos anos 50, assim, um negócio bem legal. E aí lá também tem coisas que vendem, no parque vende lá também, e tem umas estátuas inacreditáveis, assim, uma coisa... Disney Village? Disney Village. Quando você foi em Paris, na Disney Paris, você comeu em restaurante, maneira, ou você foi de lanche? O que você... Eu fui em todos os... Eu fui em... Assim, é porque minha experiência foi bizarra, né, cara? A Disney que me chamou. Então eu só comia em todos os temáticos. Então eu comi, tipo, no do Ratatouille... Do restaurante do Ratatouille, eu comi Ratatouille no restaurante do Ratatouille. Aí, ó, que máximo! Foi absurdo. É gostoso o Ratatouille? Nunca comi. É muito bom. E eu queria ter a segurança de que o Ratatouille da Disney era bom. Então, num dia antes, quando eu cheguei, eu fui lá pra Notre Dame e eu fui também num... Cara, eu peguei, assim, eu pesquisei muito rápido, assim, tipo, restaurante em Paris, mas eu queria que fosse, tipo, muito... local, assim, tipo, eu não queria ir no turístico, que era ali no bairro ali de Ópera. Queria, tipo, ir lá. Aí eu lembro que eu fui, assim, de Uber num lugar totalmente underground, até fiquei... Tinha umas áreas ali até que eu não imaginava que... Eu achei bem Rio de Janeiro ali, mas fui... Já a galera sendo assaltada, né? Não entendi nada. Falei, pô, esse pessoal aqui, tipo, vendendo uns tênis, assim, meio que na esquina. O que tá acontecendo? Aí eu fui, cheguei, falei, aqui mesmo que eu quero. Aí eu fui, tipo, não era aquilo, mas... sabe, barzão tipo, local, mesmo. A experiência local, viver a experiência local. Ratatouille lá, cara, e foi muito bom. Eu já gostava de Ratatouille que eu fazia, eu gosto de fazer aqui. Mas muito bom, e aí eu fui no da Disney no dia seguinte pra saber como é que era o do Remy, e era, pô, muito bom também. É porque o Ratatouille, a pessoa nem sabe o que é, mas é literalmente legume. Tipo, abobrinha, berinjela, pimentão amarelo e tomate.
E eu não gosto de... Eu não curto berinjela, mas o ratatouille eu comi. Então, por isso que eu comi ratatouille, porque eu conseguia comer berinjela junto. E aí... Muito bom. Obviamente comi com mais coisas lá. Mas o restaurante também é muito legal. O brinquedo do Ratatouille eu acho que é copiado e colado também em Orlando. Sim. E é uma tecnologia um pouquinho mais nova, né? Que o carrinho é solto e tal. Eu achei Tem trilha, bizarro. né? Esse é bizarro. Eu adorei esse, cara. E esse aí é o que eu mais gosto, coisa de criança, cara. Não gosto de... Montanha-russa eu vou com a galera. Mas eu gosto mesmo de entrar ali, cara, e me sentir dentro do filme. Do Ratatouille, você tá dentro de uma caneca, né? Eu não lembro se era uma caneca, Tá dentro do rato. não é uma caneca, na verdade. Você é como se fosse um rato Isso. dentro naquela cena que vocês tá correndo pela cozinha. E aí todo mundo é gigante. Eles animaram, né? Eles fazem uma animação exclusiva ali, porque não existe isso no filme. Sim, exclusivo. Sim. É tipo, e aí o Remy, e o Remy, tipo, por aqui. Aí você, tipo, tá com ele. Cara, isso pra uma criança. Pra criança. Eu entrei em parafuso. É porque eu fico pensando no meu filho vai entrar em parafuso também, mas eu já falei, não é possível, eu tô com o Remy fugindo do cara, do vilão do filme, né? E isso aí que eu acho que é a grande parada. E quando a montanha-russa, legal. Quando a montanha-russa, ela une essas duas coisas, que pra mim é maneiro, entendeu? Eu fui também no de Orlando. No caso, eu não fui na Disney ainda. Pretendo irei ainda. Só que o da Universal que eu fui, a convite também deles, tem muito isso no do Harry Potter. Sim, sim. Só que no da Universal, cara, foi uma outra parada que eu não sei nem se... A não ser que eles me chamem de novo, se eu vou fazer isso de novo na vida. Porque eu não fui de Express, que já é incrível. Eu fui de VIP. Então você, Tom Cruise... Não foi. Entendeu? Não foi nível Lady Gaga. Não foi nível... Não, se bem que eu tava olhando os preços, eu tava olhando os preços desse VIP lá e é meio bizarro mesmo. É um negócio inacreditável do VIP. O VIP mesmo, o Express eu acho que é o meta. Mas o do VIP é bizarro, a gente tava olhando lá. É porque o cara te acompanha, se não me engano. Cara, você não tem noção. O cara te acompanha, você nem vai sozinho. Eu não sei nem se... Deixa eu ver se eu posso falar isso. Posso. Não, eu posso falar isso, eu não podia ter filmado só, é como não filmei. O cara, ele chegou e falou assim, eu vou guiar vocês pelo parque, mas é o seguinte, a gente vai passar pelas entranhas do parque e vocês não podem filmar nas entranhas porque não é filmável. Sim. Só que eu achei incrível, eu queria muito filmar, mas não podia. Mas eu achei incrível, assim, porque ele falou que era feio, mas não era feio. Só não é... tipo assim, quebra... Feio pro padrão deles, né? Porque meio que quebra a magia, porque você tá vendo engrenagens e tal, mas, cara, Pô, lembra do... Não lembra, mas tem um filme chamado O Ratinho Detetive. Pô, claro que eu lembro, pô. Sim, sim. Pô, quando eles entram ali no Big Bang e eles vêm por dentro, é isso, assim, é uma loucura. E a gente passava pelas entranhas do parque, tipo assim, a gente vai entrar nessa porta aqui, é uma porta realmente uma porta meio aleatória que ninguém fala, pô, quem é que entra aqui? O VIP. Você entra na porta vermelha, pum, tô dentro do brinquedo. Tipo assim, tu sai, não é na fila do Express, tu sai do ladinho, aleatório, assim. Direto. Então o pessoal fica olhando assim, de onde não, nem viu, né? Nem viu, entrou na frente da pessoa e nem viu. Exato. Então, porque eu fui 2 dias só. Só que eu fiz o parque inteiro várias vezes. Nessas entrando condições, assim. Porque, e a gente, assim, terminou cedo. E a gente fez tudo. A gente, literalmente, zerou o cronograma ali 2 vezes. Por causa dessa bizarrice que foi o VIP. Entrando na Universal, tem umas coisas, por exemplo, esse VIP é maravilhoso, né? Tipo, é o sonho. Sim. Mas pra você... Mas eu perdi algumas coisas. Mas eu fui, no terceiro dia eu fui... na verdade, assim, o VIP foi um dia e o Express foi o segundo. No Express que eu falei, caraca, a gente perdeu muita coisa. Fora, pô. Entendeu? Porque tem muita coisa ali pra você que é fã de animação, que gosta de filme, gosta de tudo. Cara, tem coisa ali que você... Que eu vou até além. Eu acho que na Universal tinha algumas atrações que já teve. Alguém já contou pra gente aqui. Que do Harry Potter Castelo, que é Journey Forbidden, não sei o que lá. Eu não gosto de nada. É essa aí. Forbidden Journey. Que é o do Castelo. Que lá quando inauguraram, muitos anos atrás, você tinha a opção de ir na fila pra ir na atração e você tinha a opção de ir na fila só pra ir na fila. Alguém contou pra gente aqui. Só pra conhecer o castelo por dentro sem ir na atração. Então, isso que é legal, porque isso é uma coisa deles, obviamente, de fazer com que a fila não seja tão... Você tá num corredor branco esperando. Você tá maravilhado com as coisas, né? E o do... Existe uma única atração lá, que é a do Hagrid, que é a nova, inclusive, Sim. que eu achei a melhor. Assim, essa disparada. foi aquela que eu tentei 10 vezes e não consegui. Quem tem o Express não pode furar.
Ela é a única não sei se é a única, mas é uma das únicas que você não pode furar com o Express. Você tem que pegar a fila grande. Só que o VIP... O VIP vai, o Express. Passou. E esse cara falou na hora. Eu tava com muito medo. Eu lembro que eu fui com a Marcela, que tava com a gente também, com a influenciadora. E ela é muito psicopata, assim mesmo. Assim, tipo, Nossa! Eu quero ir na montanha-russa e... Ela não se afeta com um negócio a 300 km por hora. É porque o do Hagrid, sabe aquela motinha do Hagrid? Né? Ele tem a motinha e tem o acompanhante ali. Aí o cara do VIP falou, quem é menos radical vai no acompanhante, porque a moto é agressiva. E aí eu fui no acompanhante, a Marcela foi na parada. E ela gritando, tipo, falei, pô, inacreditável, cara, inacreditável. Só que essa foi muito legal. E aí é ali que eu falei, cara, é esse tipo de montanha-russa que eu gosto. Porque ela é frenética. Só que eu não sei o que eles fazem, se tem alguma caixa de som ou no banco, ou bizarramente bem posicionada na montanha-russa toda, que o Hagrid parece que tá contigo ali. Então você realmente parece que tá você não tá só na montanha-russa que é rápida e aí tá ouvindo uma música. Não, você tá dentro de uma cena de Harry Potter a céu aberto, fugindo com o Hagrid. E ele dá meia volta, e ele tem uma hora que ele vai de ré, e ele fala, peguei o caminho errado, ele volta, e você, caraca... É imersiva, né? Exato, tem hora que você acha que você é até meio maluco, você fica rindo do Hagrid como se ele estivesse ali, é um negócio, uma experiência bizarra, que eu fui de novo, cara. E eu tava nessa vibe, tipo assim, eu vou uma vez só e não vou mais. E aí eu falei, cara, eu quero ir de novo e eu quero ir na moto. E aí na moto eu me arrependi. Porque a moto realmente é pra pessoas radicais. Não é... Porque parece que você vai voar da moto, velho. Não parece que a segurança... Eu falei... Quando eu tava no meio, eu falei, eu vou ser o exemplo. Tipo, eu tava pensando na manchete já, tipo assim... YouTuber falece, voa voa. Tipo, eu real achei que... O cara falou, não, olha aqui, isso aqui que ia te prender e tal, mas eu não... Eu acreditei nele porque é óbvio, né? Até ninguém faleceu nesse veículo, então eu não seria o primeiro. Mas... Se você é mais radical, se você é menos radical, mas quer mais a experiência, vai do lado. Vai nessa. Essa é a dica. Você foi nessa, não? Eu vou a fila do Hagrid, ela é tão imersiva quanto as outras atrações ou não? Sim, é imersiva, sim. É isso, depois eu fui só na fila. Depois eu fui só na fila. Ah, sim, é. Bizarro isso, mas isso aí foi uma coisa só minha. Porque me falaram que, pô, você foi pelo VIP, você perdeu lá dentro. E realmente, eu perdi, se não me engano, tinha até um banco lá também. Ou não, era na outra? O banco do... Gringotts. É na outra. É na outra, né? Na outra. Mas é no bico. Mas ali da casa dele e tudo mais... É legal de olhar. A fila é bem legal. A casa dele, pô. Maneiro, a casa dele, com um quintalzinho e tal. É muito legal. Eu perdi na isso. porta. Você entra também um pouco no castelo. Tem uma parte que é por dentro do castelo. Ah, é? Não sabia não. Eu tava na porta com o Express, que eu tava com minha filha pequena, e aí a gente conseguiu fazer, tava eu e minha ex-esposa na época, então tinha que trocar, pra poder ficar, tinha que ficar com a minha filha pequena, então eles deram, tipo assim, você vai ficar esperando? Toma aqui o Express pra você ir direto. Cara, foi 1 hora que eles ficaram na fila. Eu fiquei com febre, começou a chover, passei mal. Nossa. Gente. O Ricardo riu da sua cara. E aí não fui. Aí na outra vez com a Mariana lá também, vamos, ela chegou, ela botou o pé no parque. Ela entrou no parque, ela falou assim, você vai na regra de hoje, Rafael. Caraca, aquilo eu fiquei assim... Não tinha tocou que ir, meu coração. Eu falei, caraca, a Mariana falou, eu vou na regra de hoje. O que aconteceu? Não foi. Não deu. Porque a gente foi com a intenção de gravar anúncios, essas coisas assim. E aí, cara, quando você tá, tipo, trabalhando, não dá pra você ficar fazendo um monte de coisa. E a fila do Hagrid estava absurda. Então não dava pra gente ficar 2 horas na fila e deixar de gravar as coisas que a gente tinha que gravar. Aí quando acabou o parque, Hoje em dia eu tô passando repórter da TV, aparece o Hagrid, eu muto. Entendeu? Caraca, só de raiva também. Muto, deixa ele falar. Você sabe de cabeça quantas vezes vocês foram já, né? Ah, foi muitas não. Mais de 10. Ou menos. Acho que não. Acho que não cheguei a 10, não. Vezes que a gente foi. Pra Orlando. Orlando, de maneira geral. 2000... Já passou de Já 10? passou de O Ricardo vai desde criança. Não, o Rick já passou de 10, porque ele vai desde criança. Criancinha. Eu comecei aí, eu tinha 13. Comecei aí, é ótimo, né? Porque é uma... Eu fui com 13. É uma porta de entrada pra coisas maiores com 13, depois. Com 17. E aí depois de 2019... Eu sou mais inconsequente também. O Ricardo, ele não tem limite, gente. Quem trava ele sou eu. Eu falo, vamos dar uma seguradinha? Né? Vamos dar. Aí tem uma passagem, eu falei, não, mas tem continha pra pagar também, os boletos. Tá, vamos dar uma segurada. Mas aí como a gente
abriu a agência e tal, e tem o podcast, a gente começou a ir mais pra poder, tipo, gravar conteúdo lá, né? Pra galera ver que a gente tá lá gravando, tal, não sei o quê, fazer anúncio, patrocinado, essas coisas. Vocês fizeram então acaba indo mais. Um ecossistema pra vocês irem como desculpa. Tipo assim, o trabalho é ir pra lá, né? Tem que ir agora. Segredo, né? Tem que ir. Eu sou obrigada, mesmo que eu não queira. Segredo. Não pode contar momento pra ninguém. Fala, cara, a gente precisa trabalhar pra ganhar dinheiro. Não pode contar pra ninguém. Senão a gente não vai. E se nosso trabalho for ir pra lá? Exato. Exatamente. Entendi. Foi exatamente isso. Mas é muito legal. Dá trabalho. As pessoas acham que esse trabalho claro que dá. Né? Tá A gente sabe, meu irmão, que o trabalho dá trabalho fazer. Não, deu. Eu fui... Tanto é que... Porque assim, a partir do momento que você tem que pensar em fazer alguma coisa, né? Tipo assim, pensar em criar um conteúdo, você já tem que se preparar todo e ainda tem as adversidades de lá, né? Então é outra parada, você ir pra gravar, pra trabalhar e você ir só pra... Tanto que sempre tinha o dia, né? Todos esses dias, essas vezes que eu fui, 2 vezes, né? Quase perca mais de uma? Mais de uma. Nas 2 vezes que eu fui, as 2 tinham o dia pra eu ir e aproveitar e pensar no que fazer e o dia pra realmente ir lá e gravar, entendeu? Porque e aí o dia de gravação é tipo totalmente focado em fazer. É claro que assim, podia estar num escritório também fechado, sem janela trabalhando, eu tô na Disney, né? Sim. Tem essa é incrível. Só que ainda tem um trabalho, dá um trabalho legal. Mas eu acabei que eu não fui na Disney de Orlando ainda. Ainda quero ir. Eu fui do lado ali. Eu nem sei se é tão do lado. É meio que do lado. Eu nem sei a geografia da parada do lado ali. De quê? Eu fui em Orlando, na meia hora. Universal. Uma meia horinha. O Universal depende de onde você fica, né? Mas o Universal normalmente onde a galera normalmente fica, o Universal fica. Não, mas tipo, da Universal pra Disney, dá meia hora mais ou menos. A Universal ela fica, na minha concepção, ela fica muito bem localizada ali. Tipo, sim. É mais perto pra entrar no parque, não dá tanta rua, tanta coisa. Ela Você ficou no hotel, né, da Universal? Fiquei, cara, naquele Vulcano B, o hotel... O Vulcano é o parque aquático, você ficou no Cabana. Cabana Bay. Que é o que dá pra ver. Que dá pra ver o Vulcano Bay? Dá, é do lado, assim, você vê o vulcão. Do quarto dá pra ver? Dava, Pô, maneiro, hein? E o meu quarto nem era não era nada, tipo assim, extremamente VIP, não, era um quarto normal, assim, tipo, uma cama de casal. E da janela você vê o vulcão mesmo, assim, Depois que me falaram que não era mesmo, né? Era o parque. Eu achava, maneiro essa montanha aqui. Eu falei, isso é o parque, pô. E aí a menina da Universal falou... Sério mesmo? É porque eu via o ângulo que eu estava, eu não via a lavazinha saindo, eu via só a costa. Ela falou, eu achava que não tinha montanha em Orlando. Saindo uma fumaça. E aí tinha. E aí ela falou assim, você vai lá, e você sabe que você vai descer dele, né? Aí eu falei, não vou. Ela, não, mas o trabalho é esse, você vai. Mas não era, ela tava me zoando. O trabalho não era ali é o parque aquático. Ali é o parque aquático, eu fui, foi muito legal, cara. Eu não imaginei. Eu achei que eu não ia curtir. Porque assim, primeiro que eu tenho alergia a cloro. Putz. Mas parece que lá não é... Eu entrei na água, eu tenho alergia a cloro ao ponto que se eu ficar muito tempo, papo de mais de 1 hora na água, porque eu faço natação e tal, mas assim, se eu ficar mais de 1 hora, começa a ficar a pele pinicando, e se eu ficar muito tempo... A minha orelha, eu puxo ela aqui, ó. Ela corta aqui, assim. Quando era pequena, aconteceu esse negócio legal. E começa a arder e tal, eu já saio, né? Eu já sei que é um sinal. Só que lá não tinha isso. Então, acho que lá não era cloro, chama de salinizado. Não é cloro. E aí eu fiquei bem de boa e eu fiquei o dia inteiro. Só que era tão legal, cara, que eu falei, vale a pena minha orelha cair. Porque, eu achei muito mais legal. E o parque não era meio que... Não era nem fazer parte do trabalho. Era tipo assim, já fizemos tudo que tinha que fazer, já gravamos tudo, vamos no parque. Relaxar, né? E aí tem a pulseirinha que você pode... Também tem o Express de tap lá. Alguma coisa, né? Tap, né? Tap. Era tapu, isso. Tapu? É tac-tac. É isso aí mesmo. Tuk-tuk, não, que tuk-tuk é o carrinho, é isso aí. Tapu. Mas muito legal, velho. Muito legal. maneiro esse parque. Porque do aquático ele é o mais recente, né? Então, e a gente ficou na cabaninha ali, que tinha uma cabaninha ali exclusiva. Eu me amarrei no parque. Mas essa atração, essa ride, vou dizer assim, que é o toboágua lá do vulcão, eu não vou. Eu fui, só que graças a Deus, quando a gente tava, a gente subiu, cara, e assim, vou te falar, é uma das piores, é uma das paradas mais inacreditáveis que tem, porque
você sente de verdade que tá sendo feito um sacrifício humano ali. Né? Eu não sei se estou falando demais aqui, você pode me interromper aí. Não, por causa do tempo aí, que eu sei que tem hora que... Mas a vibe é tipo assim, você vai subindo, primeiro que você vai subindo e você vai olhando o parque todo de baixo, cada vez maior. É alto, é. E eu falei, cara, eu vou, porque é a última coisa que a gente tem que ir embora, que tem hora. E, cara, uma bateção. Tum, 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 tum. E assim, te preparando pra um negócio meio King Kong mesmo, sabe? Tipo, meio sacrifício, tá, da menina lá do King Kong. Só que quando você chega lá em cima e você vê como é que é a queda, você sobe, você entra num círculo e simplesmente o chão faz isso aqui, ó. Sai, o chão abre assim, ó. Tum. E você cai. Não é pula, vai lá, não. É tipo assim, tum, e você vai. Do nada. E o barulho, tum, 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 tum. E a gente vendo, assim, a próxima pessoa, e a gente... A Cela, inclusive. Que eu falei que era bizarra, ela... Não, pode deixar a galera indo. Falei que era bizarra. E a galera indo, e ela tipo assim, caraca, meu Deus, e aí... Cara, a pessoa ia gritar e você viu o grito da pessoa sumindo. Nossa! Não. E acabou. Desesperador. Eu não fui, mas eu não fui por quê? Cheguei lá em cima e ela falou assim, cara, não dá tempo, temos que voltar. Quem que falou isso? A menina da viagem lá, que tava... Uma heroína. É. Ela falou, não dá tempo, a gente tem que voltar agora e vocês não estão tendo coragem. Aí acabou que a menina foi... Acho que iam ficar nos Estados Unidos já. Eu era do grupo que ia voltar. A galera ia pra Nova York, ia pra outro lugar. Então eles meio que iam ficar no hotel e não iam voltar com a gente. E aí não dá tempo, porque pra onde ia sair era muito longe da saída do parque. Então valia mais a pena voltar. E aí a gente voltou. Aí eu desci, a descida é incrível. Descer depois de desistir é a melhor coisa que tem. Porque você desce, a galera tudo desesperada subindo, né? Com medo. E a gente, tipo, vai lá, não deu, vou embora. Os caras ficam falando, desistir, os caras falam isso. Eu falei, não, tem hora, né? Infelizmente não deu tempo. Eu fiquei... Torci pra tudo pra não dar tempo. O problema pra mim é que é fechado ali, né? Tipo, é um negócio fechado. Eu também fiquei com... Eu não sei se eu... Como é que eu me sentiria nisso aí, não. A ideia me soou estranha. É muito rápido? O Rick foi. Mas morrer rápido e morrer devagar pra mim... Então, mas... Só que é muito... Você dizer que é 5 segundos é pior ainda, porque é muito alto. Pra ser 5 segundos tem que ser muito rápido, cara. Tem que ser muito rápido. Chega a doer a água na tua... Caraca, Chega a doer a água no rosto. Machucou as nádegas de Ricardo. Perfeito. Então, eu não achava que eu era tão radical. Realmente eu não sou radical nesse nível. Você é meio psicopata, né? Também não. Você vai em tudo. Confio no parque. Não, eu confio também. É porque não é sobre você... Eu falei de negócio de falecer, é de sacanagem. Porque se não é sobre... O parque, ele vai dar certo. Não é um parque de bairro, sabe? Vai dar certo. Ali tem a contingência da contingência. Exato, vai dar certo. Aquilo ali foi testado 1 milhão de vezes antes de inaugurar. A parada é que o ser humano, o pânico, não faz sentido. Só que ao mesmo tempo, quando acontece, quando você toma coragem... Ninguém se arrepende, assim, de fato, sabe? É muito legal, sabe? Depois que você toma, mas aí também pra voltar é outra história, né? Tinha que ter um negócio igual de... A mulher... Quando a mulher... Ela tem o filho, né? Ela dá à luz de forma normal, ela esquece da dor do parto. Como um mecanismo de defesa do ser humano para que ela tenha filho depois, né? Porque imagina... Se ela tem um trauma ali da dor, ela não teria filhos depois. Então o ser humano tem organicamente, a mulher esquece da dor do parto para poder ter mais filhos. Tinha que ter isso com o parque. Eu tenho isso com tatuagem. Esqueço a dor da tatuagem e quero fazer outra. E vai de novo. Aí quando eu faço, eu falo, nossa, era essa dor que tinha que ver a ciência por trás disso pra você tomar, sei lá, um comprimido pra você esquecer daquela dor. Tipo um ruptura, né? Nossa senhora. Ruptura de parque, podia ter. Também. Podia ter. Sabe? Você falou de King Kong. você gostou do King Kong? King Kong da Universal, né? Cara, esse foi o meu simulador favorito. Mas eu tenho fila, a entrada? Não sei te falar isso, porque eu fui... Não passou a fila normal? Você perdeu. Não, você tá falando a entradinha do... Você perguntou se eu peguei muita fila. Não, foi... perguntando se você... Não, pegou fila não. Perguntando se legal. Você entrou, né? Conseguiu passar pela parte... que é um pouco, vou dizer assim, aterrorizante. Entendeu? Mas eu achei bem legal. Passou pela senhora falando Tori Kong? Então, eu tenho um cagaço, assim, com tudo, né? Com terror senhora, e tal. A galera fica me pedindo, às vezes, até animação de terror. Eu falo, galera, não vai na minha. Não. Acho que a animação é até pior, inclusive, de terror, pra mim, assim, de medo e tal. Eu tenho medo de Beetlejuice, só pra... Entendeu? Beetlejuice? Eu tenho medo. E essa você tá falando é da Universal, né?
É da Universal, é o King Kong, que é o simulador, né? Então, esse filme aí, ele é meio questionável pela crítica, a crítica meio que questiona ele, mas eu gostava muito dele, eu via quando era adolescente. Black ali. Jack, né? É o... É o com Black Jack esse, do King Kong. É? Não vou quê? saber. É? Ah, o filme que você tá É, o falando? filme, Sim. é o E aí, Jack. o... Tem uns vermes, de 2009, né? E tal. Pô, 2008, eu acho sei esse lá. filme bem... Pô, achei, eu adorava filme esse grande, filme. um filme grande, um filme bem com detalhe. É, e eu gostava que ele tinha os dinossauros. Sim, sim. E, cara, a minha cena favorita desse filme, eu não sabia, é a cena do simulador. Que é o King Kong tá lutando com os T-Rex, o Tiranossauro Rex, ele tá lutando com os te três pegar e tal. e ele tá te defendendo. Só que ele, na verdade, no filme, ele defende a menina, né? menina. E aí você tá na posição dela. E, cara, é a mesma cena. Quem lembra, sabe? Que é uma hora que eles ficam numa corda e aí ele quase te pega. É uma parada bizarra, porque é uma tela, mano. Mas parece que você faz assim. Você sabe quando você se sente idiota que você... É uma tela, esqueci. Mas é muito legal, é a minha cena favorita. E a entrada também é isso ainda, eles já vão te pegando ali na entrada, na imersão. É muito, muito, muito bom. Esse foi o meu favorito, assim, de simulador. Você foi no Bourne também, no Jason Bourne. No Jason Bourne. Putz, esse é simulador também? Esse... Acho que não. Aí, ó. Esse é o ponto. Eu nunca fui no Jason A gente Bourne. nunca sabe, né? Mas as pessoas É um têm show de dublê. essas dúvidas. Não. Assim, de fato é. O que eu tô dizendo assim, isso é considerado um simulador, porque aí esse aí vai ser meu favorito. Mas acho que é um teatro, porque não Mas acontece tem tela, nada. tem tela. É, tem tela. Mas é que o simulador eu tava na minha cabeça porque, tipo, você vai andando e tal. Sim. Isso aí foi a coisa mais inacreditável que eu já vi na minha vida. Bizarro, né? E não há como explicar pra quem não viu. É simplesmente... na verdade, existem atores ali, é um palco de teatro. E aí tem a tela... maior tela de todo, absurda. E aí tinha horas que apareciam pessoas que eu achava que estavam no teatro e não estavam. Surge um carro na tela que eu não sabia se era se tinha um carro ali em cima mesmo, talvez numa esteira, ou se era o carro do holograma. Assim, Sinistro. É impressionante. inacreditável, e a gente foi sem querer, assim, que também não tava perto, não tava no roteiro do trabalho em si. A gente só foi, tipo assim, vamos nesse aqui. E aí, do nada, Cara, Sim. e assim, não tem que ser fã de Jason Bourne, tem que ter visto o filme, só vai ver o negócio, cara. É inacreditável e é extremamente escondido. Muita gente passa ali e não sabe que é passa direto. E não é, e por ser atração. escondido, não tem uma fila inacreditável. Não tem uma fila grande. Tanto que a gente foi nele só eu fui no segundo dia só. Mas, pô, Cara, tem coisa que passa batida. inacreditável. O próprio Jimmy Fallon, cara. É, sim. Entendeu? O Jimmy Fallon, o pessoal acha que vai ser uma lojinha. O próprio Jimmy Fallon, você não produtos. consegue entender. E é um simulador interessante. Pô, eu achei Entendeu? muito legal esse simulador. É interessante. Ele vai correndo por Nova York com ele. É, o filme em si do carro, eu acho que é até meio, né, tipo, bobinho, mas o simulador em si, É legal. as imagens, tem gente, pô, já sai até bem enjoada ali. O filme, eu tem saio filme direto. disso? É um filme? É um simulador ali que ele. Não, é um simulador que ele vai fazendo. Não, é uma. O filme do simulador que Ah, você tá do falando. simulador, Aí sim, do passa simulador. na tela. É uma corrida com Aí ele. dá uma voada, dá um vai pra negócio. lua, volta. É. Achei maneiro, achei bem legal. É, dá um Até rolê. porque eu literalmente entrei e falei, vou ver o que tem aqui, porque... Sei lá, vai se tem uma coisa pra levar uma caneca. Eu achei que era uma loja, um gift shop. Isso acontece E muito. era um simulador, velho. Lá Isso dentro. acontece muito. É quando eu tava saindo, o cara... Acho que eles também sabem disso, que ele falou, ali é maneiro, hein? Tem um simulador lá. Eu falei, lá ali dentro? Ele vai lá. E aí vai. E aí foi, tipo, quase Pô, vem aqui, por favor, que não tem ninguém. E de fato não tinha fila direito, cara. Ali é meio vazio mesmo. Mas né? vale a pena. Às vezes você tá, tipo uma assim, galera também pô, que vai... entra ali. Tipo assim, o espaço de gente. Não, o gente. espaço é bem grande, mas Não. até por ser grande, não tem fila. Esse não tinha fila, real, quando eu estava. Eu não tinha... Eu lembro que eu falei, porque essa foi a hora que a gente meio que se separou, aí eu tinha um Express, eu falei, não tem Express aqui? O Express é a fila normal. Mas, pô, muito legal, cara, é bem injusto essa falta de gente lá. A galera começar a descobrir vai ser legal. Eu gosto também dali. Porque às vezes vale, porque acho que no parque, quando você vai, pensando numa experiência de turismo, você tem que, tipo assim, administrar, né? Sim. Tem hora que você vai ficar esperando muito, mas tem hora que você quer ir rápido. E aí eu acho que essas são as opções, assim, um Jason Bourne, um Jimmy Fallon ali. Eu acho que você pode priorizar também que você é muito fã. Entendeu? Que você é muito, sabe, sou muito fã de Harry Potter. Cara, então eu vou priorizar isso, entendeu? Eu acho que a pior coisa é você querer ir que nem um maluco, assim, tipo, vou ver o que vai dar. Vou ver sem saber, vou ver o que vier na frente eu vejo. Aí você gosta de jogar dinheiro fora. Porque você vai perder tempo,
pode pular coisa. Imagina, pega um maior filão pra uma coisa que você nem gosta. Tem que planejar antes, cara. Porque tem coisa que às vezes... uma atração que você não gosta. Às vezes a atração até pode ser muito legal, mas não é pra você. Vou te falar uma, por exemplo, que eu fiquei enjoado. Mas aí eu descobri o meu ponto fraco, inclusive, de parque, que é cabeça pra baixo. Tudo que me vira de cabeça pra baixo, eu acho que também foi porque eu fui pra esse de Orlando depois da cirurgia que eu fiz de estômago. E aí eu... Deu uma bagunçada. Deu uma enjoada legal ali. Não chegou a sair nada. Ainda me garanto. Mas foi dentro do Harry Potter... Era o castelo do Harry Potter, cara. Que era muito imersivo. Mas tinha uma hora que ele virava de cabeça pra baixo, não sei porquê. Do castelo. Que você vai preso por cima, né? E tu fica lá dentro. O trilho fica em cima, né? É como se você estivesse na vassoura. Na vassoura. Putz, a vassoura. Quadribol. Eu não andaria de vassoura. Putz, o quadribol. Nossa, é no quadribol mesmo. Na hora que ele... Eu pensando depois, eu falo, cara, deve ser uma experiência incrível pra quem não ficou enjoado. Porque ele é a mesma experiência do filme, né? Que você tá correndo atrás do pomo. Sim. E aí ele entra, no filme já dá um nervoso quando ele passa no meio daquelas madeiras ali. Ali que eu... Mas dá uma jogada, porque é um braço, aí o que esse braço faz? Ele fica trocando você de tela, né? E tem hora que você fica meio que assim, tipo... Sua cabeça vai pra lá. É aí que eu vi que me pegou. Porque eu lembro que eu tive outra experiência também, que eu acho que foi ou foi na Velocicoaster ou foi na do Hulk. Que também vira de cabeça pra baixo. Pra quem não gosta de montanha-russa, não recomendo ir na Velocicoaster e nem na montanha-russa do Hulk. Eu acho que a do Hulk é pior ainda pra quem tem esse negócio com dor de cabeça, com enjoo. Quer dizer, que às vezes tem gente que enjoa, mas não igual eu. Porque é um jogo que eu descobri que é de cabeça pra baixo. A do Hulk, ela faz o loop, né? O loop que é o duro, mano. Caraca. Pô. Você vai de óculos nas montanhas russas? Eu vou. Na fé. Eu Deus também. Segura. A velocidade segura. Eu boto um salva-óculos aqui só pra não pedirem pra eu tirar. Porque às vezes pedem. Porque eu tava indo meio que tipo assim, cara, eu tô indo contra o vento, né? Então, tipo assim, o vento vai segurar ele. Pelas leis da física. Só que aí tem vezes, por exemplo, que eu fui refutado, por exemplo, no do Hagrid. Você vai e ele volta. Quando ele volta, opa! Aí tem que soltar a mão. Aí, escolhas. Só que esse óculos aqui eu não tenho muito apego a ele não, que ele foi coisa de bem barato. Então eu segurei, mas lembrei o preço e voltei. Melhor a mão do que o óculos. Se fosse um óculos de R$1.000, por exemplo, eu já, segurar. Mas eu optei por um óculos, porque eu tendo a quebrar óculos com frequência. Aí eu segurei legal. Mas eu vou. Quem usa óculos tem vários dilemas, né? Cinema, 3D, bota por cima. Pô, muito ruim. Mas aí eu fui mesmo. E óculos e boné também. Pô, se eu perdesse aquele boné, é que eu não pensei no boné. Tem gente que perde, sabia? Boné. Sim, tem um amigo meu que perdeu na Everest, lá do Animal Kingdom na Disney. Porque a Everest dá uma coisa assim, o boné foi com Deus. Perdeu, já era. O Velocicoaster acho que é o mais rápido que tem lá, né? É a mais recente também. É bem bizarro. Mas você pode, se você não for nesse, você pode ir naquele outro também que foi legal, o que só cai na água, assim, até molha tudo. Ah, sim, do Rex. É o River Adventure. Ah, o do Jurassic Park, River. Tem uma quedinha ali que já dá uma aventura. Esse é maneiro, esse é maneiro. Mas foi bem legal também. Maneiro. E a área também de Jurassic Park ali, eu gosto, porque Jurassic Park, pra quem pegou, eu peguei a época do Jurassic Park. Então, quer dizer, absurdo. Peguei depois. Peguei depois. Peguei depois. Cara, a área ali, a música. Pô, a entrada, pô, que é a mesma parque. Cara, é muito maneiro. É o que eu falo, esse tipo de coisa, né? Porque não tem nada ali, você não tá... Não é uma atração, mas você, fiquei parado ali e falei, cara, inacreditável esse portão aqui. Aí fiquei parado ali. Tem a música. Você tá andando na área, tem a música. E tem mato pra caraca, tu fica assim, caraca. Cara, eu acho maneiro o chão, que é cheio de fóssil, de planta. Cara, como pode? Incrível. Como se tivesse... São vários easter eggs, assim. Eu acho que é isso. Tem esse tipo de pessoas. O cara que fica, tipo assim, vou logo pra montanha-russa. E o cara que fica parado panguando, às vezes, também vai, né? Claro que vai. Mas tu parar pra observar, assim, que eu acho que são tudo coisas pra te distrair, sabe? Pra você não ver o tempo passar. E de fato, é uma realidade paralela ali, né, quase. E as lands estão ficando cada vez mais... imersivas, né? Tipo assim, extraordinário, entendeu? Começou com Harry Potter, né? Aí depois a Disney foi lá e tal, então tá cada vez mais assim, tipo... É bom que tem a competição ali entre eles. Aí, briguem aí e a gente ganha com a briga de vocês. E agora com o parque novo da Universal também. O Epic. Mais coisa boa aí. E a Disney vindo também, isso aí... O que a Disney tem de novo, que vai vir de novo aí, cara, que é o dos vilões. A área dos vilões.
principalmente pra mim, o do Monstros S.A. Putz, Sim. Não, aquilo ali pra mim, russa, né? eu achei inacreditável. Eu falei, cara, como é que você não pensar... Como é que vocês estão lançando isso agora, né? Isso aí parece que foi feito pra isso. Porque você vai surfar na porta, velho. Que é uma cena do filme. Imagina, tipo assim, um carrinho vai entrar numa porta, outro vai entrar em outra. Imagina isso, cara. É que eu acho que vai ter isso, né? Que tipo assim, você entrou em num quarto de uma criança aleatória, aí você entra no armário dele e vai pra lá, depois você entra num quarto aleatório, aí tem um monstro assustando a criança ali. A cena enfim, um monstro do filme assustando a criança numa cena. Pô, isso aí, eu acho que isso aí vai ser o ápice já feito, cara. E ela é também aquela presa em cima, né? Com o pezinho, pezinho balançando. Vou embora. Eu tô torcendo pra não ter um loop aí. Acho que talvez de repente não, né? E aí pode ser, tu tá ali, aí tá a Bu batendo no Randall. O Epic tá com uma nova aí, que é do King Kong. Donkey Kong, que o trilho você pula, né? Tem uma simulação que você pula de trilho. Ele quebra, o trilho quebra e você pula. É uma simulação que é bem maneiro. É que eu acho que eles começaram a entender que a montanha-russa ela mesmo é justamente a que você tá dentro de alguma coisa, você tá dentro de uma cena. Você não tá só... Que é isso, senão eu vou aqui, sei lá, Beto Carreiro, por exemplo. Coisa que é do Hulk... Não a fila, mas a montanha-russa em si não tem. É só a montanha-russa do Hulk, é literalmente sentei no negócio verde e vou. É pra quem é radical. Sim. Eu quero a adrenalina. Mas teve uma convidada que veio aqui e falou que ela é imersiva porque a gente leva porrada na cabeça. Então parece que o Hulk tá... Entendeu? Mas você leva... Eu bato bastante a cabeça nessa. Ah, é? Nossa, de óculos então bateu lá não, às vezes eu algum funcionário. É brincadeira. Não, mas... Tá, imersivo porque eu sinto dor, pode ser. Mas é diferente, porque eu quis dizer esse exemplo. Tipo, a do Hulk, a fila é legalzinha, sim. né? A fila tem fila pequena, tem um negocinho, mas a ride em si não é imersiva quanto a do Velocicoaster, por exemplo, que é um pouquinho mais imersiva. Também. A Velocicoaster tem uma imersão ali. Que você tá, exato. Sim. Então, eu acho que... Mas se você olhar todas as atrações que estão prometidas, né? Tanto essa da Epic agora, da Universal, quanto as que a Disney vai trazer, é tudo... essa mistura de imersão com a parada radical. Porque essa do Monstros S.A., essa aí vai ser brava, deve ser muito rápida. Como é que não fizeram isso antes? Pois é, o filme é de 2003. Que demora, porque deve ser muita coisa envolvida, cara. Então, eu não sei, porque hoje em dia eu vejo filmes da Disney, hoje em dia não, né? Já tem muitos anos isso, mas hoje em dia eu tenho essa vamos dizer, essa maldade de olhar e falar, pô, sério, acho que isso aqui foi pensado numa atração. É igual a Casita. A Casita foi assim. Quando eu vi Encanto, pô, Casita é outro que vai ser é genial e vai ser muito legal. E aí você fala, caramba, que genial a ideia do E nem precisa parque. ser uma ride. Eu acho que as coisas, às vezes, a gente espera, tipo assim, não, tem que ser uma ride, uma coisa complexa. Só a Casita, pô. Se fizer uma Casita só pra você andar, fazer um negócio, ela se mexendo, porque você tem... Uma coisa interativa, já fica super maneiro. Você tem os quartos de cada um, eu não sei até que ponto vai, mas você tem os quartos de cada um, né? Que pode ser explorado. Sim. E você pode, tipo assim, os quartos por dentro são gigantescos. E a Casita pode te levar pra explorar. Ela mesma pode te levar. E ela vai mexendo. Aí, ó, vamos virar Imaginary aí, ó. Caraca, isso aí vai... Entendeu? Pô, é complicado porque ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo tu vai ter que ir, aí vai gastar dinheiro. Tipo assim, tem que parar, mas aí vem coisa boa. Tem que fazer esse parar. Não, daqui a pouco vem outro convite aí, pô. Vem outro convite aí, ó, de conhecer. Já pensou? Vai vir aqui, ó. Vai vir. Há de vir. Esse do monstro aí foi um que eu fiquei... Que me tirou que me deixou maluco, assim. Eu tava na D23, né? Acho que eles já tinham anunciado antes, mas aí eles mostraram na D23 Brasil. Sim. Mostraram tudo, assim, mais detalhes painel, né? e tal. Nossa, esse aí eu fiquei... Foi o Bob que mostrou, não foi? Foi eu não lembro o nome dele não, mas foi o presidente dos parques mesmo. Eu esqueci o nome dele. Damaru. O Damaru. Josh Damaru. Bonitão. Bonitão. Ele é bonitão mesmo. Ele é bem grande. É uma pessoa bem alta. Eu cruzei com ele em algum momento ali em algum corredor. Ele foi no meio da galera lá. Ele tava. Ele foi lá, no nosso pertinho, assim, a gente olhou uma pessoa tirando foto e disse, quem é? Aí quando a gente viu, era o cara. Porque ele é uma parada, ele é muito nichado, né? Sabe, se você parar. Então ele podia simplesmente andar por ali, que, sei lá, vocês iam reconhecer ele, mas muita gente ia passar batido, não era uma estrela, né? Então, ali na D23. Então, mas depende. No Brasil, D23 Brasil, depende.
entendeu? Ao ponto que, assim, ele tava com um cara só do lado dele em vários momentos. Mas era um super cara. Era um super cara. Ele já é alto. Era um super cara. O cara era maior ainda, mano. Era um super cara. Aquele cara que tava disposto a tomar um tiro por ele. Era o segurança do Messi, já viu? O Messi que vai correr atrás dele. O fã vai correr pra tirar uma foto com o Messi, o segurança vai fazendo. Tem uns vídeos que ficam só mostrando o cara. Antes de alcançar o Messi. Bizarro. O cara vem do nada, ele vem da outra ponta do... Você olha, você vê nele que ele é, tipo assim, o cara é um sinistro, cara. Tem uns vídeos, tem o TikTok, uma fonte super segura e confiável. Tem lá os vídeos mostrando. Tem vários dele. Eu quero saber, pra gente concluir, eu quero saber sobre a alimentação lá na Universo. Você comeu, não sei se jantou, almoçou no restaurante que foi premiado? Que é o Mitos. Fui, é o do que tipo o Grand Canyon, não? Eu viajei. Acho que é esse mesmo, tipo Fica numa área tipo isso aí. Eu sou péssimo de nome. Péssimo de nome de lugar. É Mitos ou como é que fala? É Mitos? Mas eu lembro que teve... Vamos falar acho que é Mitos mesmo. Agora você falou, era um negócio meio de... Mitos. Meio disso. Ele fica nessa área aí, que é uma área até meio... Não tem muito o que fazer ali, que tinha uma atração em frente que já tá... Tem um Poseidon lá. Um negócio meio... Cara, mas a gente foi nessa que eles falam, cara, isso aqui é o que foi premiado. Eu lembro por causa disso, do premiado. Michelin, né? Tem Michelin. Pô, mano. Tem Michelin. Sim. Tem umas... Acho que tem umas estrelas ali, não sei se 2, 3. É mesmo? Nossa, mas a comida é absurda. E aí, ainda mais o que foi da Universal, nossa. Eu não lembro, porque eu sei, realmente a gente comeu bastante coisa lá. Mas eu tinha uma... Cara, tinha Aí, esse aí, ó. Esse aí foi... É até meio feio, só pra falar assim, né? Tipo... Cara, eu achei muito legal. E por dentro ele é meio assim, também. Parece que você tá numa caverna comendo. Uma parada meio rústica. Eu achei muito, muito legal. Muito legal e muito boa comida. Tinha um molho lá de grão de bico. Por 5 anos, o que aqui? Fala alguma coisa. Deve ser isso aí, ó. 5 anos. Alguma coisa, não dá pra ler aqui direito. Por 6 anos, né? 6 years. Eu acho. Primeiro que parece tema de... 6 years in a row. Gente, eu vi um 5 aqui. Também desse zoom aí já era. Pode ser 5. Nesse zoom aí já era. Só isso? Ou é tipo... Parece o antigo jogos. Com aquele TH no final. Mas enfim, é só isso. Enfim, é muito bom. 5 anos só? Não, e aí são 5 anos premiados, sei lá. Premiado. 5 anos seguidos. Premiado. Eu acho que é isso. Eu achei que era 5 anos, tipo, de existência. Eu falei, caramba, isso é um recorde? Não. Tá. E a comida é muito primeiro boa. Número 1. Restaurante de parque temático no mundo por 6 anos seguidos. 6? Então é 6. Ele é o número 1. Mesmo. Cara, ele é muito bom. Esse foi o melhor que eu fui, de todos, assim. De tudo. Mas é, tipo, a comida é muito boa. Me imagino, posso E o estar atendimento errado. também. Não sou um cara que frequenta esse tipo de restaurante, a não ser que venha aquele convitinho bonito. Entendeu? Não sou esse cara. Mas, comida. Entendeu? Vou perguntar com classe. Como é que é a questão da comida? Não, é grande, é boa. Com classe. Bastante. E, mas assim, não é coisinha não é restaurante fino. Entendeu? De tipo assim, vai vir um negocinho. É comida meio que normal. Claro que tem umas paradas ali. Tinha um negócio lá, um molho de grão de bico com vários uns pãezinhos lá artesanais. Mas é bastante coisa, cara. Aí, ó. É montanhinha. Legal. Entendeu? Tem hambúrguer isso aí, também. e vem, tipo, tem hambúrguer e tal. É comida bem normal. Não é nada finíssimo, não. Senão eu ia achar qualquer coisa. Tô acostumado com arroz e feijão, entendeu? Mas, comemos bem lá, sobremesa depois. E por dentro é legal isso aí, cara. Que assim, você não vê falhas, cara. É tudo tipo, você tá dentro de uma caverna. E as cadeiras, você vê que é meio rústica. A mesa e tal. Maneiro. Eu não entendi o tema. Aí, ó. Parece que tá na gruta, pô. Nossa, muito maneiro. Entendeu? E a gente ficou lá fora, né? Entre aspas, né? Quer dizer, na varandinha. Tipo na varanda ali, na área externa ali. Porque acho que ele dá pro lago também, né? Mas a própria luz, eu gostei de tipo... Você não vê lâmpada assim direito, sabe? Isso aqui é uma lâmpada, tá vendo? Isso aqui é meio que aceso, mas ao mesmo tempo é dentro da pedra, assim, ó. Imagina atendimento pra um restaurante desse, deve ser surreal, né? Pô, muito legal, cara, muito legal. Esse aí foi meu favorito. Tinha um outro lá também, meio que da fábrica de chocolate... Tá. Chocolate Emporium, né? Esse eu achei ela fora. uma parada meio steampunk. No City Walk, né? No City Walk.
É? Eu acho que é. É? É no Fora? City Walk, é. City Walk é o quê? É fora dos parques? É aquela entrada. Antes tipo de você Putz. entrar no parque tem um... Nem me liguei. depois do estacionamento, você Lojas estaciona e- e você sai nesse City Walk que é... Ah, tá. tipo uma Tem lojas e ruazona, que é bem restaurantes. maneiro. Tem negócio da NBA, tem cinema. É, não, sim, é bem legal. Eu Tem não me liguei lá. karaokê. No karaokê? É, pra você Tem. ver, eu sou completamente perdido. Cara, eu fiquei, nesse dia da Universal, a equipe da Universal falou, porque falou assim, eles não acreditaram quando eu falei, cara, eu me perco, não me deixam sozinho. E aí, eles em algum momento falaram, fica aí, quando terminar o brinquedo a gente vai te encontrar aqui. Eu falei, beleza. Por quê? Culpa minha, porque eu falei, cara, eu quero ir por que a gente não vai naquele ali? Aí ele falou, pô, mas esse aí temos que correr, a gente tinha que escolher entre esse e um outro lá, que a galera não tinha ido no King Kong. Aí eu falei, cara, eu vou nesse aqui de novo, pela primeira vez, que é o do gato lá, pô, aquele gato de chapéu. Ah, tá, o Cat in the Hat. Totalmente, assim, esse acho que é pra bebê, de verdade, assim. Assim, não tem nada, assim, tipo... A área toda. É na né? área do sim. Dr. Seuss. Mas... Pô, mas aí você subia e eu queria ver o parque de cima, porque Eu tenho um você trenzinho, sobe. eu fui nesse trenzinho com a minha Eu filha. fiquei lá no trenzinho, eu tava sem o meu filho. Eu ter a licença pra fazer algumas coisas hoje, tem que ter meu filho às vezes. E aí eu, fiquei lá de cima e me amarrei, mas super kids. Aí quando eu saí de lá, eu esqueci o que eles falaram. Onde é que eles iam estar. E aí eles ficaram me esperando, e aí eu falei, pô, tô aqui. E aí esse restaurante ele ficou marcado pra mim, esse do Mitos, né, que você falou aí. Não só pela comida, mas porque eu passei por ele 15 vezes. Nessa de tentar encontrar eles. Cara, e de verdade, assim, é uma parada muito bizarra. Porque eu ia, aí eu entrava assim, falei, não, agora eu tô indo pra outro lugar. E pum, aí vinha eles de novo. Falei, não! Parece o final de Planeta dos Macacos, seus malditos! Sabe, quando ele tá no final. Quando eu vi esse restaurante, eu falava, meu Deus do céu, não é possível, tô preso aqui pra sempre pra ver esse Poseidon. Mas se for do Poseidon, veio quase um gatilho, assim. E aí, o que eles fizeram? Eles me... Eu fui pelo mapa, né? Tinha um mapinha virtual que eu não tinha usado até o momento. Aí pelo mapinha eu comecei a andar que nem um maluco assim, ó. Eu andava olhando pro mapa e eu consegui sair. É simples, cara. Isso é uma parada minha, entendeu? Vocês sabem. Vocês estão rindo aí porque não é tão absurdo. Mas, mas dá pra se Só perder quem vai lá a dentro. primeira vez, entendeu? Não, Fica acontece. na dúvida. Dá pra se perder lá dentro, cara. É muito grande. Eu passei pela entrada várias vezes do negócio. Chegou um ponto que eu falei, cara, eu só quero sair daqui, velho. Pelo amor de Deus. Ou não, né? Ou fica aqui, Ou mas não. aí, se eu precisar viver ali só do restaurante, tá bom também. É incrível, na verdade. Pô. Olha, obrigado, cara. Ai, o Fala aí, Pateta ficou fala, até viu? emocionado, viu? Ficou emocionado. Tem que me censurar, cara, senão eu vou embora. Fico falando pra caramba. Não, foi maravilhoso. Falo demais. Foi maravilhoso. YouTube. Você é um cara incrível, vou te falar. Quando você legal. for lá, pra não ficar perdido, fala com a gente. Aí, ó. Entendeu? Parques É isso aí. Express. Parques Express. Pra quem fica perdido aí dentro de parque, ó. Então. Entendeu? Não sei se vai resolver o meu problema de me perder, mas pelo menos de fila, né? De fila, de tudo. Já foge. De Legal. tudo. Cara, obrigado pelo carinho, parabéns pelo teu trabalho, Valeu, cara. tamo Parabéns junto, mesmo, valeu de pelo verdade, convite. assim. E conhecer a história, a gente fica muito feliz em conhecer a história das pessoas também, sabe? Legal, Tipo, é pô. muito maneiro, sabe? Tipo assim, como é que eu comecei, como é que começou a minha Sim. paixão. E você vê que são histórias tão parecidas, né? Tipo assim, você não imagina, né? Tipo, bem legal. Obrigado mesmo, obrigado pelo carinho. Valeu, tamo junto. Tamo junto? Vamos voltar quando eu for lá de novo aí na A gente vai naquele convitinho agora. Então, agora De que vier aí. eu indo pra Disney, aí eu volto aqui pra falar como é que foi, pô. Dependendo. A Perfeito. gente dá Vou umas lá dicas usar. boas. Você vai lá. Não, isso aí com certeza. Porque a Disney é uma cidade mesmo, né? A de Orlando. Mas vamos nessa. Se por acaso quem tá assistindo não te conhece, Possível. impossível, Ah, mas é sei possível. lá, às vezes, Vocês... como Não, faz tem gente que é abduzido te por achar? alienígena. Nada. E fica, tipo assim, desde 2016, por exemplo, morando em outro planeta. Não, E aí voltou agora. É, de repente. Pode acontecer. Não, mas aí é bom. Eu sou imaginável, eu tenho o meu canal, você pode procurar no YouTube, porém, siga o meu portal novo agora, que é o Imaginews, que é imaginews.com.br, mas o Instagram também é o @imaginews.com.br. Então segue lá para você receber as notícias do universo das animações de maneira geral. Então é um portal focado em notícias de animação e tal. A gente tá começando agora, tá com 20 mil seguidores. Então segue lá. Também tamo junto no Instagram. Maneiro. Show. É isso. Perfeito, muito obrigada. Perfeito. Valeu, e você? gente.
já sabe, deixa seu like no vídeo que ajuda tanto, se inscreve no canal. A gente descobriu que tem muita gente que assiste nossos vídeos e não é inscrito no canal. É de graça, sabia? É só você clicar no botãozinho e inscrever-se, tá bom? Faz essa pro time, tá bom? Dá essa moral pra gente. E se você quiser participar do História de Orlando, manda sua mensagem lá no direct do Instagram, @Histórias de Orlando. Quem sabe um dia não é você aqui contando seus causos, tá bom? É isso. Show? Gente, obrigado mais uma Muito vez. obrigada. Obrigado por quem assistiu Amamos. a gente. Bom domingo e até o próximo. Até o próximo. Uhul!